Alô, São Paulinos, que tal conhecer um pouco do Thiago Carpini antes de dizer que a iminente contratação dele pelo São Paulo é uma loucura, hein? Olá, nação tricolor. Nesta quinta-feira, o dia está muito agitado pelos lados do Morumbi, a iminente contratação do treinador Thiago Carpini por o cargo de técnico do São Paulo. Antes de mais nada, eu peço para você se inscrever no canal se não está inscrito, compartilhar esse link, tocar o sininho, notificação, todas essas coisas aqui, dá seu like também. Bem, o torcedor São Paulino está super apreensivo, há um sentimento que é majoritário, diz que será um erro a contratação do Thiago Carpini para substituir o Dorival Júnior. Dos nomes cogitados, entrevistados pelo São Paulo, nenhum deles empolgava muito a torcida. Na minha opinião, seria melhor, nesse momento, para enfrentar uma Libertadores, ter um cara com mais rodagem. E o Pesolano e o Zubeldia tem um pouco mais de rodagem que o Thiago Carpini. O Zubeldia, inclusive, que era dos três nomes, o nome, a indicação que eu tinha minha preferência, tem 2 títulos, um campeonato equatoriano e um campeonato de sul-americana, experiência num torneio internacional, coisa que o Carpini não tem. Mas as entrevistas que foram feitas pelo São Paulo, além das dificuldades contratuais, no caso do Pesolano, o Zubeldia parece que não bateu muito ali, o Santo, a diretoria, não sentiu muita empolgação. E com o Thiago Carpini foi o oposto. Para conhecer melhor e tentar entender quais são as qualidades de Thiago Carpini que fizeram com que o São Paulo se aproximasse bastante de sua contratação e fizesse essa opção, que é iminente o anúncio, uma ótima entrevista, a melhor que eu achei foi a que o Carpini deu para o Duda Garbi, nosso companheiro lá do Rio Grande do Sul, tem um ótimo canal, o Duda, no YouTube também. E o Carpini foi lá, técnico do Juventude, né? E deu uma entrevista, contou um pouquinho sobre a sua vida, a passagem pela Água Santa, o trabalho no Juventude. E ele contou da sua história, sua trajetória como treinador, ainda curta. Eu separei alguns trechos que dão um pouquinho ideia do perfil do Thiago Carpini. Vamos dar uma olhadinha? Bom, primeiro ele fala da sua preparação, a transição de jogador para treinador. Vamos ver. Diga lá, Carpini. Foi tudo muito cedo, né? Essa minha transição de carreira de ex-atleta para técnico. Eu me preparei para esse momento, eu sabia o que eu queria. Enquanto atleta ainda eu comecei a me preparar, estudar, fazer faculdade, enfim. E aí a oportunidade ela surgiu muito rápido, com 35 anos, no Guarani de Campinas, eu assumi na Série B de 2019, fui o treinador mais jovem da história do clube. Eu era volante, fui volante até 2013, 14, no finalzinho da carreira, depois de algumas cirurgias, eu bati um pouquinho para zagueiro, encerrei a carreira como zagueiro no Guarani de Campinas. Eu estava já no finalzinho ali, já me preparando para parar. Aí no finalzinho da minha carreira eu comecei a fazer faculdade de Educação Física, então eu conciliei a carreira de atleta com a universidade, com os 30 anos. Mas fazer um EAD assim? Não, fiz presencial. Tinha a Unip, na faculdade que eu me formei, a Universidade Paulista, próximo do Brinco de Ouro, e eu morava também próximo, então saí do treino, faculdade, treino, casa e tal. Então consegui conciliar, claro, com alguma ajuda, né, de horário, de concentração, essas coisas, e eu consegui concluir a faculdade ainda como atleta, e quando eu encerrei a carreira, foi meu último ano de faculdade, eu comecei a fazer as licenças da CBF, e logo na sequência eu tive um convite de um treinador. O pai dele foi meu diretor na base do Atlético Paranaense, o Júlio Pisa, e o filho dele foi meu técnico Guarani, o Evaristo. E eles me convidou para ser auxiliar. Eu falei, era a oportunidade que eu queria, estava me preparando para isso. E aí foi assim, ó. Você já começa no profissional. No profissional, não peguei base, nada. Eu fui para o 15 de Piracicaba, a gente fez uma campanha muito boa, quase subiu para a primeira divisão, na segunda divisão de São Paulo. Tivemos um convite para ir para o Botafogo da Paraíba. Aí fizemos uma campanha histórica, fomos finalista da Copa do Nordeste, perdemos para o Fortaleza do Rogério Ceni, um time de Série C, né, modesto, e dali eu tive o convite para voltar para o Guarani ser o auxiliar da casa. E eu tinha começado alguns outros cursos, iniciado a licença da AFA aqui da Argentina, que eu fiz também, que eu gosto muito. Acho que o conhecimento nunca é demais, né, Duda? E aí eu tive essa oportunidade, falei, agora vai ser bom, eu vou para Campinas, próximo da minha casa, o Guarani, encerrei minha carreira ali. Vão passar muitos treinadores, porque essa loucura do futebol roda muito, vou aprender com muita gente, ver muita coisa. Mas eu cheguei lá em 40 dias, eu assumi como interino. E aí fui para o jogo, fiz um jogo bom, perdemos, mas fizemos um jogo muito bom, no segundo a gente ganhou. Aí ele falou, vai mais um. Aí nós ganhamos, vai mais um. Aí o grupo do atleta, não, a gente não quer que troca, a gente quer que deixe o Carpini. E para ficar de 2 jogos, eu fiquei quase 2 anos. E a gente livrou do rebaixamento, quase subiu naquele ano. E eu ia iniciar a licença da UEFA agora em agosto, em Aveiro, em Portugal, e aí não aconteceu isso. Eu tive alguns convites, eu tive muito próximo de um clube da Série A muito grande, que eu gostaria muito que tivesse acontecido, não aconteceu. E eu falei, então vou aqui... Tu não vai falar o nome? Não posso falar, foi o Santos.
Posso aquietar meu coração. Eu ia 3 jogadores e o técnico para eu vou aquietar meu coração, acho que tudo no tempo certo, não era hora, vou continuar me preparando para isso, e então vou seguir meu projeto de estudar, vou iniciar essa licença da UEFA, que é uma coisa que eu ainda quero fazer. E aí vieram alguns clubes, Série B, Botafogo, Chapecoense, algumas coisas até de fora, eu falei, não vou esperar. Só que aí aquela coisa de competir, de ficar... Aí eu estive na Argentina, para passar um período no River, no São Lourenço, estudar um pouco. Tem um amigo que foi auxiliar do Galhardo Escudeiro, que é auxiliar do River, Marcelo, e a gente me recebeu lá e eu fui ver um pouco de futebol. Foi no River quando ainda estava o Galhardo. Depois do Paulistão. O Galhardo já tinha saído do Demichelis já. Demichelis. O auxiliar do Galhardo, o 2, que era o Escudeiro, que jogou na seleção, ele é auxiliar do time de transição e é o segundo do Demichelis. E aí tu ficou lá um tempo? E eu fiquei lá um tempo, fiquei uns 10 dias na Argentina, fui no São Lourenço, fui no Racing, fui em vários lugares. E o que tu viu de legal lá? Cara, eu gosto do futebol argentino, eu gosto dessa competitividade, e eu acho muito que o Rio Grande tem muito disso. A gente é muito parecido. Eu gosto, isso é uma coisa que eu acredito no futebol, sabe? Sim. E aí... Sim, tu fez a licença da AFA. Fiz da AFA. E aí essa era a ideia. E aí quando surgiu Juventude, minha esposa até falou, poxa amor, porque querendo ou não, a gente estava numa zona de conforto, né? Sim. Você tem um contrato, você está em casa ali, mas não era isso que eu buscava, não queria o zona de conforto, eu queria o desafio, que é o que me move, sabe? Acho que quem está no futebol é o desafio, né? Quem gosta de competir. Não, é difícil o cara não querer. É difícil não querer. E aí eu tive esse convite do Juventude, eu olhei na tabela, falei, caramba, último lugar, 3 pontos, 6 jogos, 5 derrotas. O presidente fez um contato junto com o Júlio Rondinelli, que é o nosso executivo, que estava comigo no Água Santa, né? Isso também pesou na decisão. Eu falei, bom, vai ser um desafio. Mas um clube com... um clube que ia me... O que eu pensei, a terceira maior força do estado, uma baita transição, um cenário para mim diferente. Porém, se as coisas não caminhassem, talvez eu teria que voltar e remar novamente dos dois lados. Mas se acontecesse, que eu tinha convicção também que poderia dar certo, e o que mais me moveu também eu nunca trabalhei num clube onde eu não participei também, seja um pouco da montagem do elenco, porque o Campeonato Paulista eu participava em novembro para estrear em janeiro. Bom, aí o Carpini falando de sua formação, né, do apetite que ele tem pelo conhecimento, não só formal, de fazer os cursos, né, e fazer esses cursos em lugares que têm uma excelência mais reconhecida aqui no Brasil, mas também esse conhecimento que é informal, que é de você ir acompanhar jogos, visitar clubes, conversar, ter relações. Agora, vamos pegar um trecho dessa participação dele no programa do Duda Garbi, quando ele fala sobre a vitória no primeiro jogo da final contra o Palmeiras. Depois o Água Santa perderia para o Palmeiras, seria vice-campeão. Mas o primeiro jogo ganhou de 2-1. Vamos dar uma olhadinha como é que ele... O que ele explica sobre aquela estratégia. O Palmeiras vinha, acho que, 5 meses sem derrota, desde setembro, outubro do ano anterior, né? Foi a única derrota na competição. Então nós tiramos o São Paulo nas quartas, o Red Bull Bragantino na semi, e vencemos o primeiro jogo da final, que eu acho do Campeonato Paulista. Um jogo nas quartas, um na semi, 2 na final. É um jogo na final, porque assim, você permite nós poderíamos ter feito ainda mais história. Sim. E, poxa, a gente sabe que o Água Santa é difícil ganhar do Palmeiras 2 vezes. Porra! Né? Uma tava bom, né? Podia ter. Não, mas enfim, foi incrível. A estratégia, nós começamos desde o início do jogo uma pressão um pouco mais alta, né? A gente sabe que a iniciação de jogo do Palmeiras ela é muito boa, eles fazem essa saída com linha de 3 muito bem, muito jogador de velocidade ocupando a última linha, né? Rony, Dudu, Veiga, Zé Rafael. Então a gente queria tentar que essa bola não chegasse com tanta qualidade para esses caras de lado, e acho que em alguns momentos funcionou. Claro que a gente não conseguiria os 90 minutos marcar alto, depois a ideia foi baixar um pouquinho, deixar menos campo para essa transição. E funcionou bem porque conseguimos fazer o gol no primeiro tempo, né? O gol saiu rápido, então a gente baixou um pouquinho, deixou o Palmeiras jogar e a gente conseguiu não abrir mão dos nossos comportamentos, né? Eu falei, e isso eu falei para os atletas, eu falei, cara, a gente se preparou muito para esse momento. Na verdade, nós nos preparamos para fazer uma boa competição, não para fazer uma final. A gente não sonhava com a final, porque a gente sabia que era muito difícil. Sim. Muito difícil. Mas já que nós estamos aqui, a gente tem que se permitir viver isso aqui. Nós vamos jogar futebol. Eu quero que a gente jogue futebol, eu quero que a gente se divirta com responsabilidade, mas a gente não vai passar 90 minutos correndo atrás do Palmeiras, a gente não vai ser coadjuvante, porque a gente está numa final, a gente já é protagonista, igual o Palmeiras. Claro que a gente sabe o tamanho do Palmeiras e o tamanho do Água Santa, e a gente entende isso aí, até para reconhecer o nosso tamanho, nós temos que saber nossas limitações, claro. Não dá para... Mas nós nos permitimos viver esse momento, então nós vamos viver intensamente.
saber lidar com gente, coisa super importante. Tem um trecho em que ele fala um pouquinho mais sobre isso. Vamos ver. Que é complexo ser treinador. É complexo. Fora isso tudo, a gente tem que organizar o treino, organizar o adversário, organizar a nossa equipe, mas é uma coisa que eu gosto, me dá prazer. Eu me sinto hoje muito mais realizado nessa função, talvez até que quando jogava. Pelo pouco que eu já vivi assim, esse desafio, a satisfação de você ver, às vezes, as suas ideias dentro de campo, as coisas acontecendo, isso é muito legal. E eu procuro não descartar ninguém. E eu converso abertamente, nada do que a gente trata no Juventude, a gente tem conversas em particular. A gente trata tudo. Para mim é muito difícil eu relacionar 20, jogar 11, alguns de fora, outros no banco. E eu vejo um cara que às vezes trabalhou tanto a semana inteira, mas para aquela ideia de jogo, ele não vai ser tão importante. Mas aí eu converso com ele e falo, ó, tanto que a gente vai ter um jogo agora e eu tô tirando um cara que no jogo passado não estava na relação e ele vai ser titular agora. E não tem problema isso. É do jogo, acontece. Do jogo, é da estratégia e o cara tem que estar com a chama acesa, ele tem que entender que ele é importante. Mas ele vai saber antes? Sabe, claro. Eu não costumo esconder relação, não sonho. Às vezes o cara sabe na pré-eleição, o cara toma um susto. Não. A gente já trabalha a semana toda, como nós vamos marcar, como nós vamos jogar, as estratégias. Então, desde o início da semana, eu não escondo de ninguém do nosso ambiente. Sim. Todo mundo já está muito bem definido quem é que vai jogar. O que eu procuro passar é que eles sejam comprometidos com a ideia, porque eu preciso que ele me ajude a treinar quem vai jogar, e ele não vai jogar nesse jogo, no próximo ele pode ser titular. Isso não é só uma conversa, isso a gente demonstra com atitudes, não só com palavras, e eles já perceberam isso, que essa é a linha. Então tá todo mundo em alerta, e daqui a pouco eu treinei a semana inteira, se eu achei que não encaixou o que eu pensei, eu não tenho vergonha nem de falar, rapaziada, não deu certo, vamos mudar. Não aconteceu, não tenho essa vaidade de falar, não, eu quero assim, vai ser assim. Não deu certo, não vai ser bom, vamos. Daqui a pouco o cara acha que tá fora, tá dentro, então tem que estar todo mundo ligado, comprometido com a causa, o todo é o mais importante, eu acho que são algumas coisas que eu acredito. Bom, esses foram os trechos que separei, acho que mostram um pouquinho do perfil desse treinador, que o São Paulo está na iminência de contratar, o Thiago Carpini, nessa entrevista super legal que ele deu para o canal do Duda Garbi, esse programa super bacana, e aquela carne mal passada, hein? Coisa linda. O Carpini mostrando um pouquinho das suas ideias, né? E acho que algumas coisas que eu destacaria. A capacidade de articulação dele, a vontade pelo aprendizado, não ter compromisso com o erro, quer dizer, não ficar preso a verdades absolutas, entender que o erro faz parte, e principalmente quando há ousadia, quando há tentativa de surpreender o adversário, de criar algo novo. Tá aí, Thiago Carpini está chegando no São Paulo, existe uma grita muito grande de boa parte da torcida contra essa escolha. Qualquer análise prematura de vai dar certo ou não vai dar certo não é justa, não é inteligente, não é coerente. A gente tem casos de grandes treinadores que foram trabalhar em clubes com baita currículo, com grande elenco e não deram certo. Casos de treinadores novos que chegaram e conseguiram unir o time e tal, passar suas ideias e acabaram chegando no... E Thiago Carpini é um cara que tem um início de carreira muito promissor, é muito competente. A diretoria do São Paulo se arrisca, evidentemente, ao trazer um técnico jovem para comandar o São Paulo num momento que é um momento de retorno ao protagonismo nacional e internacional, com muito investimento, e coloca também a sua capacidade de arriscar e ousar em prática. Quem que pode dizer se vai dar certo ou não vai dar certo? Só o tempo, a gente vai estar aqui para analisar com justiça, sem preconceito. O fato é que Thiago Carpini é um cara capacitado, e é um dos grandes talentos, novos talentos do futebol brasileiro, no aspecto de treinamento, no aspecto como liderança e como treinador. Vale lembrar que Abel Ferreira também não era praticamente ninguém na fila do pão antes de vir ao Palmeiras. Será que Thiago Carpini consegue repetir um pouco do que fez Abel no Palmeiras? Vamos aguardar. Curta o nosso canal, se inscreva, por favor, curta esse vídeo, compartilhe e não perca nesta sexta-feira, a Sexta Tricolor, comigo, com o Magno Nunes e com o Gabriel Sá, com mais informações sobre esses bastidores do Tricolor. Tchau, tchau.